pessoas, tudo bem? A nossa videoaula de hoje é sobre comprimento da circunferência. Não lembra como faz? Não sabe fazer? Fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Fala pessoal, tudo bem? Professor Vicente, e hoje a gente está aí com mais um assunto de matemática. E hoje o assunto é comprimento de circunferência. Beleza? Bora para a aula? Vamos lá! Mas antes, gente, eu queria pedir aí para o pessoal que não é inscrito aí, se inscreve no canal, aciona aí o sininho para você receber as notificações. Deixa seu like também no vídeo, né? O YouTube entende aí que vídeos que tem bastante likes, ele pode recomendar para mais pessoas. E é claro, ajuda o canal, mas também ajuda outras pessoas aí a conhecer melhor a nossa matéria. Bora falar de comprimento de circunferência? Vamos lá. Bom, para quem não sabe, né, circunferência ela tem um contorno. É exatamente esse contorno que a gente vai calcular, né? Vai saber o valor desse contorno. Muito bem. Então, olha aí na tela. Nós temos aí, eu fiz aí uma circunferência e essa circunferência, claro, tem um comprimento nesse contorno. Gente, mas como é que a gente calcula? Da onde sai? Tem uma fórmula? É isso que a gente vai perceber daqui para frente. Olha só, você sabe que toda circunferência, né, ela tem um diâmetro. Na verdade, esse diâmetro liga um ponto a outro da circunferência e passa pelo centro. Então, quando você tem um segmento de reta que liga um ponto a outro da circunferência, passando pelo centro, recebe o nome de diâmetro. Muito bem. E aí, descobriu-se o seguinte, que existe uma constante. Gente, o que é uma constante? É um número fixo, né? Existe dentro dessa circunferência um número que nunca varia. E esse número é chamado de π, né? Esse número π, que vale aí aproximadamente 3,14, ele é um número infinito, tá? Mas normalmente a gente trata ele como 3,14. Por quê? Da onde saiu esse valor e o que é que representa o valor π numa circunferência? É sobre isso que a gente vai falar aí agora. Olha só, o valor do número π saiu das informações da circunferência. Fizeram alguns testes e perceberam o seguinte, que se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro, dá 3,14 aproximadamente. Sim, mas qualquer circunferência? Sim, qualquer circunferência. É exatamente isso aqui que eles fizeram. Eles pegaram o valor π, né, e dividiram o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. E aí deu 3,14. Muito bem. Então quer dizer que se eu pegar qualquer circunferência, qualquer uma, seja ela grande, seja ela pequena, né? E eu pegar o contorno dela, eu consigo, e dividir pelo diâmetro, eu consigo esse valor de π? Sim. Claro, se for uma circunferência grande, o comprimento vai ser maior, mas o diâmetro vai ser maior também, né? Se for uma circunferência menorzinha, o comprimento vai ser menor, porém o diâmetro também. Então, existe uma proporção aí entre o valor do comprimento e o valor do diâmetro. E se você dividir um pelo outro, dá o 3,14. Beleza? Muito bem. Bom, então eu já sei que o valor do π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Joia! Algebricamente, né, se eu pego esse diâmetro que está dividindo, né, e passo ele multiplicando para o outro lado da equação, eu tenho que o comprimento da circunferência nada mais é do que o diâmetro vezes o π, né? Então eu passei, veja bem, eu peguei o diâmetro que estava dividindo de um lado da equação, passei para o outro lado multiplicando, né? E aí eu fiquei com comprimento igual a diâmetro vezes π. Eu sei que o diâmetro da circunferência é a distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro. Beleza. E sei também que o diâmetro
ele pode ser dividido em 2 raios. Então, aonde tem o D de diâmetro ali, eu posso trocar, né, por 2 raios. A distância do centro da circunferência até a circunferência, a gente chama de raio. E aí a gente tira a conclusão que o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é a metade do diâmetro, né? Falei a mesma coisa sob ponto de vista diferente. Bom, então isso quer dizer que ali no lugar do D, no lugar do diâmetro ali da equação, eu posso colocar 2 vezes o raio, ou 2R, né? E aí a gente chega na fórmula, a gente chega na receita que vai nos permitir calcular aí, né, o contorno da circunferência. O comprimento da circunferência, então, é 2 vezes o valor de π vezes o valor de raio, popularmente chamado de 2πr. Né? Por isso que quando você está em aula lá, né, vocês vai calcular o comprimento e tal, faz 2πr, né? É 2 vezes o valor de π vezes o valor de r. Vou te dar 2 exemplos, né, de como eu uso essa fórmula em exercícios. Olha só. Eu tenho aqui, no primeiro exemplo aí, né, uma circunferência. Essa circunferência ela tem um diâmetro de 10 centímetros, ok? Diâmetro de 10 centímetros. Como é que eu faço para me calcular o contorno dessa circunferência? Veja bem, eu vou usar a fórmula, né? Eu sei que o comprimento é 2 vezes o valor de π vezes o valor de r. Muito bem. E eu posso dar essa resposta de 2 formas diferentes. Ou eu posso dar essa resposta em função de π, ou seja, sem substituir π pelo valor dele, né? Ou eu posso dar a resposta substituindo o valor de π por 3,14. Vou fazer dos 2 jeitos para você perceber. Bom, se o diâmetro da circunferência é 10, eu não uso diâmetro na fórmula. Repare que na fórmula a gente usa o valor do raio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, eu vou pegar o diâmetro e vou dividir por 2. Né? Dividindo o diâmetro por 2, eu tenho o raio igual a 5. Então, nessa fórmula, eu vou usar o 5 e não o 10. E aí eu preciso de um pouquinho de atenção da pessoa que está fazendo aí o exercício, né? Se você substitui o diâmetro ali, você perde o exercício. Muito bem. E aí, substituindo o valor de R por 5, eu tenho aí 2π, 2 vezes π vezes 5. Jóia! 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho aí o comprimento da circunferência igual a 10π centímetros. Em alguns exercícios, né, principalmente exercícios de múltipla escolha, pode ser que as alternativas estejam em função de π. Então, bastaria assinalar a resposta 10π. Eu peguei aí um pedaço de pizza, a gente sabe que a pizza é circular, e medi em graus o arco do pedaço da pizza. Esse pedaço de pizza aí tem 60 graus. Muito bem. E medi também o raio, né, da circunferência, o raio da pizza. E deu 15 centímetros. Muito bem. Então eu tenho o raio, mas eu não tenho a circunferência inteira. Eu quero só aquele pedaço ali de 60 graus. Vamos pensar. Uma circunferência inteira são 360 graus. Ora, se eu quero um pedaço de 60 graus, eu quero só a sexta parte, não é? Eu quero só 1/6 da circunferência inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela fórmula, que é 2πr, que me dá o comprimento da circunferência inteira, vou calcular e no final eu vou dividir por 6. Por quê? Porque 60 graus é a sexta parte de uma circunferência inteira. Então, eu peguei o 2πr. Gente, se eu fizer só o 2πr, se você fizer só o 2πr, você vai calcular o comprimento da circunferência inteira. Não é isso que a gente quer. A gente quer só 60 graus, só a sexta parte. Então, eu vou pegar o 2πr e vou dividir por 6. Beleza? Dividindo por 6, eu acabo obtendo apenas a sexta parte, o equivalente a 60 graus, certo? Agora é só substituir valores, né? Então, eu vou pôr aí no lugar do raio o 15.
né? E aí eu vou ficar com comprimento igual a 2 vezes π vezes 15. Tudo isso dividido por 6. Joia! Para fazer esse cálculo aí, você pode multiplicar o 2 por 15 e dividir por 6, mas pode fazer também algumas simplificações. Por exemplo, eu posso simplificar o 2 com o 6, fica 1 em cima e 3 embaixo. Posso pegar aquele 3 e simplificar com 15, né? E aí, aonde é 3 fica 1 e aonde é 15 fica 5. Repare que dá uma simplificada boa, né? Dá uma ajeitada boa aí para a gente não precisar fazer muitas contas. Mas, gente, se vai se atrapalhar na simplificação, faz a conta, não tem problema nenhum. 2 vezes 15 vai dar 30 e divide por 6, vai dar 5π do mesmo jeito. Beleza? Muito bem. E aquela história, né? Você pode dar a sua resposta em função de π ou substituir, né? Substituir aí o π por 3,14. E aí, substituindo, é só fazer 5 vezes 3,14. E aí a gente chega à conclusão que aquela extensão de 60 graus, aquele comprimento daquela parte do círculo de 60 graus, mede 15,7 centímetros. Beleza, gente? É isso. Comprimento, então, basta você utilizar a fórmula 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio, que você calcula aí o comprimento de qualquer circunferência. Beleza? No mais, gente, eu queria agradecer bastante, né, o carinho, né, que eu tenho recebido aí de vocês, tanto aqui no canal, nos comentários, como no Instagram, né? Aliás, quem não segue o canal lá no Instagram, tá aí, ó, né, aqui embaixo, segue lá e para estar por dentro aí de tudo que acontece no canal, né? Mas no mais eu queria agradecer bastante, né, todo o carinho, tanto dos meus alunos presenciais aí, né, quanto dos meus alunos agora virtuais aí, que a gente vai fazendo aí ao longo do caminho. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!